Após governador ser autorizado a não comparecer, CPI pode só votar requerimentos nesta quinta. Ministra Rosa Weber, do STF, entendeu que governador Wilson Lima, do Amazonas, investigado e denunciado pela Procuradoria-Geral da República, tem direito de não se auto-incriminar. Com a decisão da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, que na noite deste quarta-9 autorizou o governador do Amazonas, Wilson Lima PSC, a não comparecer para depor, a CPI da Covid poderá se restringir nesta quinta-feira, 10, à votação de requerimentos de convocação e pedidos de quebra de sigilo. Veja a relação ao final desta reportagem. Ao analisar pedido dos advogados de Lima, Rosa Weber afirmou que o governador pode decidir, por livre e espontânea vontade, se quer comparecer à CPI. Se resolver comparecer, ele terá direito a permanecer em silêncio e, caso decida falar, não precisará fazer o juramento de dizer a verdade. Isso porque a ministra entendeu que, como Lima já foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República e é investigado por suposto envolvimento em um esquema de desvio de verbas destinadas ao enfrentamento da pandemia de Covid, ele tem direito de não dar respostas que possam incriminá-lo. Os senadores pretendiam questionar Lima sobre suspeitas de desvios de recursos que deveriam ter sido usados contra a pandemia, além do colapso na saúde do Estado, com a crise de oxigênio. Se não tivesse obtido decisão favorável no STF, Wilson Lima seria o primeiro governador a depor, na condição de testemunha, se comprometendo a dizer a verdade, sob risco de incorrer no crime de falso testemunho. Os advogados de Wilson Lima argumentaram que a convocação de um governador é inconstitucional e viola o princípio da separação de poderes. Um grupo de cerca de 20 governadores também tenta, no STF, impedir convocações. Ao todo, a CPI aprovou as convocações de 9 governadores. Alessandro Vieira, Cidadania Si, um dos autores do pedido de convocação de Wilson Lima, pretendia cobrar do governador explicações sobre supostos desvios de recursos federais que deveriam ter sido destinados ao combate à pandemia. A Operação Sangria, da Polícia Federal, apura suposta organização criminosa que teria se instalado no governo do Amazonas para fraudar licitações e desviar dinheiro. Em abril, a Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou Wilson Lima e mais 17 pessoas. Na denúncia, a PGR estimou prejuízo superior a R$ 2 milhões aos cofres públicos. Em nota, Wilson Lima afirmou agir com probidade e legalidade. Mantenho total confiança na Justiça, que haverá de, oportunamente, reconhecer que as acusações são totalmente infundadas. Reitero aqui o meu compromisso com a transparência, probidade e legalidade dos meus atos e sigo à disposição para continuar prestando todas as informações solicitadas pela Justiça, declarou o governador na ocasião. Outros temas sobre os quais os parlamentares tinham intenção de questionar o governador eram: alguns dos requerimentos de convocação de novas testemunhas e dos pedidos de quebra de sigilos telefônico e de dados previstos para a votação nesta quinta-feira são os seguintes: convocações, pedidos de quebra de sigilos telefônico e de dados. Há também pedidos de quebra de sigilos fiscal e bancário da Associação Dignidade Médica de Pernambuco, e de empresas de publicidade e marketing. Não há consenso entre os integrantes da comissão para os pedidos de quebra de sigilo, mas parlamentares de oposição ao governo acreditam ter maioria para aprovar os requerimentos. Nesta quinta-feira, 9, o ex-assessor Marquinhos Show pediu à CPI que não quebre os seus sigilos. Ele argumenta que ainda não foi ouvido pela comissão e que, por isso, a medida é excessiva, neste momento.